paz do Senhor a todos os nossos queridos e amados irmãos e irmãs apostólicas. Quero, neste momento, apresentar-lhes esta mensagem que vem nos falar do Sermão da Montanha e as bem-aventuranças de Jesus. Mateus capítulo 5. Ao ver as multidões, Jesus subiu a montanha, assentou-se e seus discípulos se aproximaram dele, e tomando as palavras, ele os ensinou. Ele quem? Jesus, meus queridos irmãos, Jesus. Ao ver a multidão, sobe a montanha, senta-se, e os seus discípulos vêm e aproximam ao redor dele. E ele então toma as palavras e ele ensina aos seus discípulos. Quando lemos isso, parece até que São Mateus fez um registro que não teria um significado expressivo, mas na realidade é bem o contrário. Dentro da linguagem dos judeus, que é aquela linguagem daquela época, daquele tempo, esse texto é muito importante, muito mesmo. Observem bem, ao ver as multidões, Jesus subiu a montanha. Portanto, ele vai falar a respeito do seu reino. Reino que ele veio trazer, reino que ele vai implantar, reino que, no caso de nós apostólicos convertidos, é lógico, já de primeiro momento, conseguimos entender qual o objetivo de Jesus naquela ocasião com respeito à atribuição do seu ministério, que é salvar e libertar sofredores. Esta é uma grande realidade. Quando nós observamos isso, nós podemos ver lá em Isaías capítulo 2, o seguinte: vinde e subamos a montanha do Senhor, a casa do Deus de Jacó. Ele nos ensinará seus caminhos e nós trilharemos suas veredas, porque de Sião deve sair a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Entenderam? Eu agora quero ler Colossenses 3. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Irmãos, se ele está dizendo para nós pensar nas coisas de cima, não pensar nas coisas da terra, que nós já morremos para as coisas da terra, e diz que a nossa vida está escondida em Cristo com Deus. E nos dias atuais, nós sabemos com a Santa Vó Rosa, o Consolador, e com o Santo Irmão Aldo. E como é que se faz quando a gente quer achar alguma coisa escondida? Nós devemos ir atrás, nós devemos procurar. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestareis com ele em glória. Ele já manifestou para nós, irmãos. Ele já manifestou. Então, nós agora que temos que manifestar com ele em glória. Talvez você deve estar preocupado. Não estou entendendo. Vamos ir ao entendimento? Então vamos lá. Para Deus, bem-aventurado é aquele que tem uma experiência de esperança e alegria, independente da circunstância. Não importa se você está passando luta, dificuldade, não. Para Deus, bem-aventurado é aquele que tem essa experiência de esperança e de alegria, independente do que está passando. Para encontrarmos esta forma mais profunda de felicidade, irmãos, basta seguir aos ensinos e conselhos dos nossos santos. O Santo Irmão Aldo, a Santa Vó Rosa, agindo assim, é o mesmo que está presente com Jesus, compartilhando com ele o Sermão da Montanha. Vejamos a seguir o que ele ensinou nesse sermão. Eu vou, a partir de agora, citar
todos os tópicos de Jesus no Sermão da Montanha, mas eu quero lhe citar o tópico e quero lhe fazer uma explanação para que você entenda de fato o Sermão da Montanha, o quão lindo ele é, maravilhoso, belíssimo. Primeiro tópico: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Será que você já não pensou nisso? Meu Deus, bem-aventurados os pobres de espírito. Será que você nunca pensou? Então tá bom, vamos lá. Irmãos, de todas as bem-aventuranças de Jesus, esta é a que abre as portas para o seu evangelho. Esta é a que nos revela o caráter da humildade. Ser pobre de espírito não significa, neste contexto, ser uma pessoa mau. Não significa ser ruim. Não significa ser calculista ou fria. Quando Jesus utiliza a expressão pobre de espírito, ele está nos falando de autoconhecimento. Quando nós reconhecemos em nós mesmos essa pobreza de espírito, é que enxergamos nossa pequenez diante de Deus. E é isso que vai nos conduzir aos braços de Deus, de Jesus, e no nosso caso, de apostólicos, lógico, do Santo Consolador, a avó, e do nosso santo pastor por excelência, o Santo Irmão Aldo. Entenderam? Agora eu vou ao segundo tópico da mensagem de Jesus. Bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Talvez o senhor também, a senhora, você jovem, tenha pensado, mas que passagem é essa que Jesus ensina lá naquela montanha? Bem-aventurados que choram? Pois bem, vamos lá. O choro nunca foi pecado ou maldição por parte de Deus nem dos seus filhos e filhas. Muito ao contrário, é melhor chorar que reagir em determinada situação e depois se arrepender. O choro ajuda a limpar a nossa alma e até o coração ele ajuda, para que possamos levar adiante a nossa salvação. Jesus chorou algumas vezes, você sabia disso? Jesus chorou algumas vezes. Nós vemos isso na palavra de Deus. As nossas lágrimas são levadas a Deus pelos nossos anjos da guarda. Entregue aos seus santos, a Jesus, a Virgem Maria, a Santa Avó, ao nosso Santo Primaz. Daí, eles nos trazerem consolo do céu a cada um de nós. Observaram que importante? Agora vamos ao terceiro tópico. Bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. Essa é uma das bem-aventuranças de Jesus mais mal interpretada pelo homem durante séculos. Na verdade, Jesus não fala aqui de riqueza materiais que será dado a você. Em caso permanecer manso, pensa bem. No caso permanecer manso, ele está falando do céu, que não é um bem material. Jamais, irmão. Quando somos mansos, não praticamos o mal, não praticamos contenda. Ao contrário, estamos cada vez mais próximos do céu. E isso muito nos ensinou o nosso santo irmão Aldo e a nossa santa e querida avó Rosa na igreja que temos, né? Vamos agora ao quarto tópico. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Outra coisa que o Senhor também já deve ter pensado tanto, né? Bem-aventurados que têm fome e sede da justiça, porque serão fartos. Quando reclamamos por justiça, irmãos, quando nós clamamos por justiça, digo melhor, na verdade é porque não aguentamos mais tantas injustiças. Na verdade, precisamos entender que Deus não nos instiga à guerra nem à opressão. Vejamos, é Ele mesmo quem diz que seremos fartos e que Ele próprio vai suprir as nossas necessidades. Assim sendo, nunca procures fazer justiça com sua própria mão. Entrega esse desejo a Deus, a Jesus, aos nossos santos e vamos saciar as nossas fomes e as nossas sedes da justiça do céu, do nosso Deus, dos nossos santos. Vamos para o quinto tópico.
Bem-aventurados os misericordiosos, porque encontrarão a misericórdia. Todos os que clamam pela misericórdia a Deus e a seus santos serão recompensados com esta ação em seu favor. Vivemos em um mundo maléfico e sofredor, irmãos. Sobretudo, temos uma certeza: Jesus vai dizer ao Pai: eles estão no mundo, mas do mundo não são, como eu do mundo não sou. Daí, vamos esperar que, ainda que seja por misericórdia, mas o Santo Consolador, o Santo Irmão Aldo, ele vem nos trazer socorro do céu quando nós pedimos esse socorro. Que coisa linda, não? É um sermão lindo que Jesus fez naquele dia. Que sermão maravilhoso! Eu vou ao sexto tópico do sermão de Jesus. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a face de Deus. Essa é uma das mais claras bem-aventuranças que o nosso Jesus nos mostra. Quando nós, que inclusive já temos o Santo Consolador, é lógico, se fiéis e sinceros a Ele, já estamos nesse estado de pureza que Ele, Jesus, fala. Daí, vivermos uma vida simples, uma vida humilde, uma vida abençoada, mas no aguardo de um dia, de fato, ver a face de Deus e dos seus santos gloriosos. Não é o que nós de fato esperamos? É lógico que sim. Vamos ao sétimo tópico de Jesus nesta pregação. Que pregação maravilhosa que Jesus fez naquele dia. Bem-aventurados defensores da paz, porque serão chamados filhos de Deus. Irmãos, Deus sempre foi contra a violência, contra a guerra, e por isso sempre valorizou grandemente a paz. Tanto é que recebe o nome de o Deus da paz, o príncipe da paz. E esta paz é exatamente o que nos leva à grande garantia da promessa de sermos chamados filhos e filhas do Consolador nos dias atuais. Que coisa mais bonita, não? Que coisa mais linda, né? Eu quero ir agora ao oitavo tópico, tá? Bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Que coisa linda! De fato, irmãos, defender hoje os princípios da moral elevada, que muito nos ensinou o nosso santo profeta Irmão Aldo, chega a ser doloroso e às vezes áspero, porque com isso enfrentamos as adversidades do encardido frente a frente. E o interessante, não podemos recuar. É muito importante esse não recuar, porque Ele é a certeza da nossa garantia aos céus nesse ensino de Jesus. Ele vai dizer: bem-aventurado que sofre perseguição por causa de mim, por causa da minha justiça. É aí que vocês têm esta garantia. Deles é o reino do céu, disse Jesus. Então, essa luta, essa perseguição, esse sofrimento que uns reclamam, outros reclamam, ai, por que isso, por que aquilo? Quem reclamar coisa nenhuma? Nada disso. Jesus diz que é isso que vai nos levar a uma vitória grandíssima no reino do céu. Mas eu quero ir ao nono tópico, né? Que Jesus fala no Sermão da Montanha. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentirem, dizendo todo mal contra vós, por minha causa. Meus queridos irmãos, pensem bem nessa passagem aí. Por fim, a última das bem-aventuranças remete à penúltima. É praticamente igual, vocês observaram? O 8 e o 9, a oitava e a nona, é basicamente igual. Todas as vezes que nos conduzirem injúria, malquerência, dissabores, é muito simples. Estamos armados. Oremos, perdoamos no Senhor. O homem sábio é aquele que se cala, porque o Senhor responde por ele. Olha que palavra linda. O homem sábio, o inteligente, o sabido mesmo, é aquele que se cala, é aquele que fecha sua boca. Sabe por quê? Porque o Senhor responde por ele. É por isso que
Eu quero entender essa mensagem de Jesus, esse sermão da montanha, sermão das bem-aventuranças, um dos sermões mais lindos que eu posso encontrar na minha vida. E você vai entender, de acordo com o que eu estudei aqui, vocês perceberam aí que lá em Mateus nós aprendemos a essência com o próprio Cristo. Depois, logo em seguida, em Isaías, nós aprendemos que a lei vem do céu e a palavra vem de Jerusalém, ou seja, da terra, né? E aí em Colossenses nós aprendemos que precisamos nos concentrar no céu, onde Jesus está com a Santa Vó Rosa, tá? Onde Jesus está com a Virgem Maria, tá? Onde Jesus está com o nosso santo pastor irmão Aldo, entendeu? Olha que coisa linda. Agora é só ser feliz e estar preparado ou preparada para buscá-la. Portanto, meu querido irmão, irmã, meu amigo, minha amiga, fique neste santo caminho. Louvemos o nome do Senhor e do Santo Espírito Consolador. Amém. Igreja Apostólica agradece sua atenção e convida para acessar o nosso site diariamente, a qualquer momento. www.igrejaapostólica.org. A esperança de um mundo melhor.